Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para que você possa construir a sua casa de forma simples e prática, mesmo sem experiência e sem recurso. Meu nome é Danilo, eu sou especialista em perfumar obras residenciais com baixo custo e alto resultado. E hoje, o tema de hoje, eu vou falar um pouquinho das etapas que a gente, no último programa, que a gente visitou uma obra do Minha Casa Minha Vida, que estava sendo entregue, né? O pessoal perguntou muito no direct, ligou muito pra gente falando, como é que eu faço para construir? A pergunta que eu mais recebi assim, como é que eu faço? O pessoal ficou empolgado que aquela casa, eu vou falar um pouquinho de custo dela, tudo para vocês darem uma olhada. Quem não teve a oportunidade, procura aí no canal, no YouTube, lá tem o vídeo a gente gravando, né? Então, eu vou falar um pouquinho como são as etapas. E uma das coisas que eu sempre falo muito com o pessoal, né, no momento que a gente está gravando esse vídeo, é um momento aqui ainda de quarentena, da pandemia e tal, sobre um momento bom de se construir. Sabe por quê? A maioria das pessoas agora, elas estão repensando muito a vida delas como um todo. E um dos itens que passa com certeza na análise de todo mundo é o seguinte: aonde eu estou morando atende às minhas necessidades? Né? Então, o novo normal, que eu chamo, quando a gente voltar ao normal, ele não vai ser o mesmo normal. Ele vai ser um outro normal, não vai ser como antes, né? Então, eu acho que esse episódio, na história da humanidade, ele é bastante marcante, bastante impactante. Então, eu quero falar um pouquinho de vocês, como é que vocês fazem isso? A gente vai discutir cada etapa. Hoje é mais para dar um apanhado geral, porque o pessoal perguntou muito, poxa, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço? Então, hoje nós vamos discutir uma modalidade específica, tá bom? Tem várias formas, mas de você construir a sua casa a preço de custo, de uma forma bem tranquila, onde você vai ter o dinheiro garantido do início ao fim da obra, onde você precisa só saber o passo a passo, o GPS e tal. Aqui é como se você tivesse no GPS e ele te desse uma noção geral. Ó, eu estou aqui no bairro tal e eu vou a tal lugar. Então ele te dá uma noção geral de como você faz, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou passar agora, deixa eu só deixar aqui do lado. Eu vou passar para vocês agora quais são as etapas, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, aquela família que eu comentei da casa, o que eles fizeram? Eles queriam muito construir a casa. E hoje eu vou falar de valor, tá? Eu vou dar uma explanada bem. Então, para quem não assistiu o vídeo, vê lá, a casa ficou um show, então tá muito legal. Então, qual que é o primeiro passo, né? Eu sempre tenho falado para vocês do alinhamento da expectativa. Por quê? Às vezes você chega hoje, agora, você vê assim, meus filhos estão em casa, a escola está cada vez mais online, manda lá lição para fazer, eu preciso trabalhar em casa, eu preciso ter o meu espaço e tá difícil e tal. Então eu estou vendo que muitas das famílias brasileiras e muita gente tem aumentado muito aqui para nós o ritmo de trabalho, de consulta, que as pessoas estão perguntando exatamente, como é que eu faço para poder construir minha casa? Porque uma coisa, pessoal, eu vou garantir para você, vamos pegar assim o Minha Casa Minha Vida, vai, que é um padrão aqui. Do que você vai comprar no mercado, mesmo um imóvel na planta, você vai conseguir sim, às vezes um apartamento e tal, você vai sim conseguir construir a sua casa dentro, talvez de uma necessidade que você tenha, de um desejo que você tem, tá certo? Só que você tem que passar. Então, qual que é a primeira etapa? A primeira etapa é fazer simulação. Eu vou fazer um vídeo específico explicando como é que vocês fazem a simulação. Por quê? Porque aí vocês já começam a ter ideia. Lembra quando eu falei da clareza, que é importante você saber? Eu acho que é um dos pré-requisitos lá que a gente tem lá no nosso GPS, de como você tem essa clareza, né?
Então é bastante importante você ter essa simulação. Por quê? Ela vai te dar um balizamento, vai te dar uma ideia de quanto você consegue de crédito, de quanto você vai conseguir. Porque esse valor, né, tirando que você tenha talvez um pouco só de recurso, é o valor que você vai ter que gastar na obra e gastar no terreno, tá bom? Então a primeira etapa é a simulação. Então para fazer a simulação, basicamente você pode entrar no site da Caixa, eu vou mostrar depois o passo a passo, mas entrar no site da Caixa ou procurar um correspondente Caixa, que ele vai fazer a simulação para você, tá bom? Lá no site, se você entrar na Caixa, é só procurar lá Habitação Caixa, Simulador Caixa ou caixa.gov.br, vai ter lá um ícone lá, Simulação Habitacional. Você clica lá e tem o simulador. Então, quando aparece lá tipo de imóvel, você procura entrar lá em construções ou aquisição de terreno e construção, tá bom? Que esse é o nome da modalidade. E lá você vai inserir seus dados e tal, que aí a gente vai explicar melhor. Vamos supor que você fez lá e chegou a um valor, né? Que você consegue emprestar 100 mil reais. Eu vou só arredondar aqui. Beleza. Então 100 mil reais é o valor do seu empréstimo. Então tá, vamos guardar esse número que ele vai fazer sentido. Você fez a simulação, viu isso aí. Qual que é o próximo passo? Bom, o próximo passo é entregar a documentação a um correspondente bancário, que é chamado de CCA Caixa, para que ele possa preparar a sua pasta, montar a sua pasta. O que é isso? Precisa ser feito todo um preparo para você poder ser aprovado na Caixa. Então, basicamente, quais são as documentações? RG, CPF, comprovante de estado civil, comprovante de renda, comprovante de residência atualizado, a carteira de trabalho, imposto de renda para quem declara, tá certo? O número do PIS. Então, tem uma série de documentos. Depois eu tenho um episódio falando sobre documentação. Lá tem um PDF que você pode baixar lá, que tem um playlist, está bem definido lá o que você precisa, tá bom? Então tá, aí você faz com essa documentação, você vai passar por uma análise de crédito. E a análise de crédito, deixa eu falar para vocês, é uma das etapas muito importantes, porque ali, aquilo que você simulou, que você mais ou menos viu que dava ali no sistema, não necessariamente é o que você vai ser aprovado, porque pode sim ter uma variação. Ela é muito em função da sua realidade. Então, uma das coisas que eu venho e falo, e hoje nós estamos focando bem no Minha Casa Minha Vida, né? E para quem não sabe, Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, ele tem 4 faixas, mas uma quase não tem. A faixa 1, que vai até quem ganha R$ 1.800, a faixa 2 até R$ 2.600, a faixa 1,5 até R$ 2.600, a faixa 2 até R$ 4.000 e a faixa 3 até R$ 7.000 de renda bruta familiar, tá bom? Então, o que é a renda bruta? É quanto que você comprova que efetivamente você recebe, quem recebe com olerite, é o total de vencimentos, quem é profissional liberal é o imposto de renda, lá dividido pelos 12 meses, que dá a média, mas isso a gente explica a parte porque ele é bem detalhado, tá? Feito isso, por que a análise de crédito é importante? Ela é importante para que você realmente saiba quanto que o banco vai te liberar. Por quê? Você tem uma questão que é que você pode comprometer só 30% da sua renda, né? Então, por exemplo, se a família lá junta tudo ganha R$ 3.000, quanto que é 30% de R$ 3.000? R$ 900. Então, essa é o seu comprometimento máximo em endividamento, tá bom? Então, hoje mudou muito o critério do banco, né, na análise. Então, você tem que se informar bastante. Eu falo muito detalhadamente isso, mas você não pode ter consignado, você não pode ter restrição no nome, você não pode ter um financiamento de carro, você não pode ter que comprometa, que ultrapasse esses 30% somado o valor da parcela. Então, a sua parcela lá deu R$ 700, você tem 900, R$ 200 é o que você pode ter de limite ali. E eu aconselho você nem utilizar o limite, porque às vezes o seu score, às vezes a avaliação do banco, ele tem todo o histórico. Hoje o sistema está bem automatizado, né? Então
É muito rápido hoje uma avaliação na Caixa. A gente tem avaliações aqui que a gente conseguiu fazer em menos de uma hora, a gente já tinha aqui a avaliação do cliente, tá certo? E é feita a avaliação, ele passa todo por um processo, enfim, que vai de conformidade, enfim, você vai ter lá, como se fosse, você tem lá o valor que você consegue financiar exatamente que o banco vai te liberar. Feito isso, depois dessa análise de crédito, quando você vai construir a sua casa, que é isso que a gente passa aqui de conteúdo, é isso que a gente está ensinando, como que você faz para performar bem a obra, isso aqui é uma das etapas, isso aqui é um fluxograma bem geral, tá? Aí você vai passar por uma análise da Caixa, que basicamente você tem a parte jurídica, né, onde vai checar toda a documentação, para ver se está tudo ok. Aí quem não viu, vê lá o vídeo lá sobre terreno, para vocês verem como é complexo essa parte, tá? Ela é bastante complexa, o terreno tem que estar super em ordem, o dono do terreno também tem que estar em ordem. Eu fiz um vídeo só disso que tá aí no YouTube, tá bom? Depois passa por uma análise técnica, que aí envolve o projeto, que eu vou falar mais detalhadamente. A gente também falou já um pouco sobre projeto arquitetônico, mas eu vou falar quais são os projetos essenciais e os projetos complementares, tá bom? Os essenciais basicamente é o projeto arquitetônico, aquele que você vai aprovar na prefeitura, tal, e os projetos complementares são os projetos de hidráulica, elétrica, né? Enfim, que você vai precisar, tá bom? Mas o tema de hoje é só mais para a gente entender como é que funciona isso. E depois também você passa por uma avaliação, que é do terreno e do imóvel. Então vamos entender um pouquinho. Então quando você for fazer um processo desse, você vai ter que fazer, depois de tudo pronto, você vai ter que fazer a avaliação do seu terreno. E isso vai demandar, você vai ter que pagar lá uma guia, tá certo? E o engenheiro vai lá, vai olhar o seu terreno, vai olhar a sua obra, vai olhar, enfim, o que você tem lá de colocado na sua planilha, tá? E depois vai ter uma avaliação do todo, porque na realidade você está construindo uma coisa, né? E você vai ter a avaliação do todo. O que é a avaliação do todo? É a avaliação do terreno, mais da construção, mais da valorização que tem. Enfim, quanto que vai valer o imóvel. Então vamos lembrar, para quem não viu o vídeo lá, que vamos supor que você conseguiu 100 lá, seu limite de financiamento. Eu consigo 100 mil para construir a casa. Tá certo? É um valor alto, viu? Pra você ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uma obra específica. A obra tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, ela é linda, um show, garagem e tal, e ela custou muito menos do que isso, para vocês terem uma ideia, né? E o terreno relativamente, ele tinha um peso maior até que o normal, né? Porque era um terreno dentro de um condomínio fechado, tá bom? Então, você passando por essas análises, então, a jurídica é ver toda a documentação, a técnica é olhar se todos os projetos estão ok, tá certo? A avaliação do terreno, se o terreno vale aquilo mesmo, tá certo? Lembrando que no Minha Casa Minha Vida tem algumas exigências de infraestrutura, como asfalto, tá certo? Equipamentos que a gente chama, ele tem que estar uma infraestrutura perto de escola, hospital, enfim, tem alguns critérios que você precisa analisar. É basicamente como a gente faz aqui, às vezes que faz análise de viabilidade de empreendimento, né? Então você tem uns requisitos. Isso é mais voltado para a parte interna de engenharia do banco, tá bom? Não é uma parte que você vai ver. Mas a gente orienta tudo, eu vou passar detalhadamente. No GPS tem lá o ticketzinho, passo a passo para você não se perder, tá bom? Feito isso, é muito importante que lá no início, você lembra assim, qual que é a melhor hora de eu fazer o contrato? Você está olhando o terreno, então é bom você filmar bem o contrato. Eu também tenho um episódio sobre contratos, né? Estou falando muito aqui porque a gente está começando agora a postar muito conteúdo, a gente está gravando bastante, né? Aproveitando esse período todo, e tem um contrato. Feito isso, nós vamos para a parte de contratação da Caixa. O que é? É você assinar o contrato com a Caixa. Porque até então,
você simulou, analisou o seu crédito, tá certo? Aí todo o seu conjunto de projetos, documentos, tudo passou por uma análise e aí, ok, aprovou, beleza. A gente tem a situação que não aprova? Tem coisas que dão para corrigir, tem coisas que reprovam que aí vai ter que mudar a figura. Mas nesse caso vamos entender que foi aprovado, né? Foi aquele caso lá que a pessoa, da casa que a gente mostrou. Nessa contratação, lembra que eu falei que você está comprando o terreno. Então, eu estou falando especificamente para aquela pessoa que assim, pô, eu preciso mudar, mas nem terreno eu tenho. Então, lembra da clareza? Vai lá no episódio da clareza, que eu falo como é que você escolhe o terreno. Você escolheu lá o terreno, tal, faz o contrato, tem um monte de critério que você tem que observar para você não ter problema lá na frente, porque esse processo demanda sempre um time, né? Você tem um tempo entre todas as etapas, né? E a pessoa precisa estar ciente disso. Nessa hora da contratação, além do banco e você que está contratando, que é o proponente, o dono do terreno vai assinar. Por que ele vai assinar? Porque o terreno vai ser pago diretamente para ele. Eu vou mostrar em qual etapa que vai ser pago. Então, é importante que na hora que você compre, o dono do terreno saiba exatamente que ele vai ter que, num determinado momento, vai ter que ir até o banco e vai ter que assinar lá, tá bom? Mas isso tem um monte de pré-requisito antes, tá? E aí vem muito o que eu falo, né? Às vezes você comprar um terreno de um terceiro, um terreno, às vezes, de um particular, é uma coisa. Quando você compra de uma pessoa jurídica, que é uma loteadora, ou dentro de um condomínio e tal, ela tem mais essa familiaridade com o processo. Então é mais fácil, porque ela já sabe como funciona. Mas você também tem que falar lá na hora para fazer. Eu dou treinamentos, inclusive, para corretores, né? Eu dei um treinamento semana passada, mesmo no meio da pandemia aqui, para arquitetos, como faz o processo e tudo mais, que é para o pessoal conhecer como é que funciona bem o processo. Mas no caso aqui a gente vai só entrar. Fez o contrato, todo mundo assinou, esse contrato tem que ser registrado em cartório, tá? Então tem que ser esse contrato tem que ser levado no cartório e lá você vai ser registrado lá no cartório. Você tem taxas para pagar, você tem algumas coisas que você vai ter que reservar, ou uma reserva, ou se você contratar o pacote fechado, que nem a gente fala, você contratou uma consultora, tem muitas consultoras, essa parte é que eu treino bastante eles, né? De como faz, ele pode fazer tudo isso para você dentro do valor que você conseguiu de financiamento, tá? Mas é um acordo que você tem que ter com a consultora, ou se você for fazer com você gerenciando, que também é possível, você tem que ter o dinheiro guardado, porque aqui é onde você vai pagar as taxas. Nesse momento, registrou o contrato, beleza, paguei as taxas, ótimo. Paguei tudo lá, vou levar de volta para o banco. Nesse momento que você leva para o banco, o gerente entra no seu processo, ele faz lá uns comandos, né? E vamos dizer assim, confirmado o seu contrato. Nesse momento ocorre a etapa de pagamento do terreno. Então o dono do terreno que assinou o contrato um pouco antes, ele vai receber o terreno. Quanto que ele vai receber? Ele vai receber o valor que tinha sido acordado e aprovado anteriormente. Então vamos supor nesse exemplo 100 mil, vamos supor que o terreno custasse 40 mil. Tá certo? Então ele vai receber 40 mil. Não, o terreno custava 50 mil. Tá, ele vai receber 50 mil. Tá? Vai direto na conta dele. Então é muito importante aquilo que eu falei uma vez, o dono do terreno também tem que ser um cara tudo em ordem, porque ele também vai ser analisado. Não vai poder, por exemplo, ele ter alguma pendência. Eu lembro que eu falei com vocês já sobre a importância da documentação, e a documentação é justamente para isso, para você não ter problema. Bom, aí pagou o terreno, beleza, o cara pagou o terreno, ele sai do processo. O terreno, vamos dizer assim, entre aspas, ele passa a ser da Caixa, né? Porque ela pagou, né? Você que está contratando o financiamento e tal, para você construir a sua casa. Bom, feito isso, entra a etapa de obra. Isso aqui, pessoal, é a grande sacada. Isso aqui tudo vamos chamar assim, de itens necessários, né? São os fundamentos e lá tal.
Por quê? Você precisa fazer direitinho cada etapa dessa para você não ter problema. Porque quando você chegar na obra, é quando você tem o maior, vamos dizer assim, tempo que você vai gastar muita energia, vamos dizer assim, para acompanhar e tudo mais. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que é a parte mais legal porque você curte a jornada. Ah, mas eu não tenho tempo. Não tem problema, contrata uma consultora que ela vai te entregar, mas você vai ter a chance de fazer o quê? De saber tudo, tá certo? Quanto vai custar antes e tal, escolher os acabamentos, escolher os pisos, escolher a cor da tinta, escolher tudo, tá? Granito que você vai colocar, tal, né? Vocês viram lá com o banheiro, tá? Ficou linda aquela casa, tá certo? E ela foi construída num prazo relativamente rápido. É aqui onde ocorrem as medições, né? Lembrando que sempre o dinheiro vai cair na sua conta, tá certo? E você vai pagar o contratado, seja ele uma construtora, seja ele uma pessoa física, enfim, lembrando que no Minha Casa Minha Vida especificamente, o responsável técnico da obra tem que ser responsável técnico PJ de uma PJ, ou seja, ou ele é responsável técnico de uma construtora ou é uma construtora que vai fazer para você, tá bom? Importante guardar esse detalhe que nós estamos falando do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é igual em todos os lugares? Não, pessoal. Cada estado e cada município ele tem um valor do Minha Casa Minha Vida. Então é muito importante, você pode entrar lá também, procurar, é fácil achar no Google, você vê e você vai ter um link. Eu estou até fazendo lá, o pessoal nosso aqui está montando para a nossa página, né, no site nosso, deixar um link onde você clica lá o estado que você está, depois vai no município e ele já te dá automaticamente É que tem município pra caramba, pessoal. Eu pedi pro pessoal, achei que era mais fácil, mas olha, tá dando um trabalho lá pra turma fazer, tá bom? Bom, então aqui você tem as medições, você tem o cronograma físico, financeiro da obra, quando você tem que fazer. Aí vem muito aquela sacada das etapas, que eu falei, aumenta as etapas para que você possa eventualmente ter medição de 2 ou 3 etapas, às vezes numa medição, né? A gente ensina uns macetes, né, para você poder performar bem a obra, para você não correr o risco de você ter alguma dificuldade de caixa ali da obra ter atrasado, às vezes pega uma chuva, às vezes tem um momento que nem esse aconteceu de pandemia e tudo mais, então você tem esses cuidados, tá? Bom, feita a obra está percorrendo. Aí teve uma pergunta interessante, que o pessoal é o seguinte, quanto tempo eu tenho para fazer a obra? Nessa que eu estou referenciando daquela casa, ela foi feita em 6 meses, né? Mas o prazo que você tem é entre 2 e 24 meses, né? Então isso tudo é definido antes, tem muito critério para você definir e tal, mas é 2 a 24 meses. Quer dizer que hoje, né, a gente está gravando agora esse vídeo, faltam praticamente aí 7 meses aí pro final do ano, né? Quase 8 meses, né? Se contar agora, daria para fazer? Se você for rápido, tiver tudo em ordem, tal, dá para fazer até passar o final do ano na sua casa, tá certo? Então é um processo que vale muito a pena, principalmente para você que precisa de uma nova realidade, porque as escolas vão ficar cada vez mais online, os trabalhos vão ficar cada vez mais home office, as suas necessidades estão mudando e eu sempre falo, é o melhor momento que tem. Parece contra-intuitivo, mas é o melhor momento. A mão de obra está barata, os materiais estão tendo desconto, os juros nunca teve tão baixo. É o melhor momento que você tem para construir, tá certo? Terminada a construção, você tem que averbar essa construção. Então você tem que voltar no cartório? Tem que voltar no cartório. Então passa 2 vezes no cartório? 2 vezes no cartório. Que você tem que agora falar, agora terminei de construir. E tem lá todo um processo, tem a BITS, enfim, tem CND, tem recolhimentos e tal, onde eu falo muito sobre a contabilidade da obra, né? Para você chegar aqui, você se aproveitar dos créditos da sua obra e tal, e pagar menos lá na frente, tá bom? E você vai lá no cartório. Eu preciso pagar a taxa? Vai precisar pagar a taxa. Só que aí você vai pagar a taxa só sobre a averbação da construção. Lá em cima você pagou uma taxa maior, aqui já é um pouco, bem menos, né?
mas você vai ter que pagar uma taxa. Pô, mas eu vou ter que ter, vai ter que ter dinheiro para isso, tá certo? Então nesse momento aqui, ele termina. Aí eu vou fazer um parênteses, que é o período onde você paga a taxa de obra, tá bom? Você está fazendo a sua obra, é como se você tivesse comprado um imóvel na planta, durante a obra você tem a taxa de obra, que aí eu vou explicar detalhadamente para você poder entender, tá? Mas é só para guardar esse conceito que é nessa fase aqui que você paga. Então você não paga antes e nem depois. Averbou, beleza. Averbou a construção, aí você vai de novo pegar aquele contrato e vai lá pegar a matrícula e vai levar lá para a Caixa, e a Caixa vai fazer a liberação da sua menção ou pagamento da última parcela. Isso é uma retenção de 5%, é muito comum ter isso, você ter uma retenção de 5% de obra, porque é justamente para garantir que você cumpra todas as etapas. O que o pessoal erra muito aqui? Às vezes o pessoal termina a obra, pega o habite e esquece de levar rápido isso para o cartório. Né? Pô, terminei, estou com o habite, vou levar para o cartório. Por quê? Se você não demorar para você levar para o cartório, qual que é o problema? Você vai continuar pagando taxa de obra. Né? Porque a obra só está finalizada aqui, tá? Então a obra não está finalizada quando você consegue o habite. Não, a obra está finalizada para efeito do banco quando você averba essa construção, tá bom? Então, que fica bem claro, porque eu já tive muitos clientes que chegaram assim, poxa, mas eu estou fazendo aqui, eu já terminei minha obra, já estou com o habite. A pessoa às vezes até já mudou e está lá pagando, mas nunca vem a parcela. Não vem a parcela porque não tem. Enquanto isso ele está pagando a taxa de obra. Então para ele é ruim, né? Porque ele vai gastar mais dinheiro desnecessariamente e não entra logo no financiamento, que é onde ele começa a amortizar o recurso que ele tomou. Quando você faz essa averbação, que você finalizou a parte com o banco, você recebe essa liberação. Recebeu essa liberação, aí você vai pagar as coisas finais da obra, que você ficou lá pendente, alguma coisa, e você finalizou o processo. Então é bastante importante para que vocês entendam que o processo ele tem esse corpo todo. Então, para ver que não é uma coisa assim simples, mas ela pode sim, né, ser fácil se você fizer todas as etapas. Ela dá trabalho, é uma coisa trabalhosa, mas vale muito a pena. Por quê? Porque quando faz a análise lá, eu tenho tido muitos casos que o pessoal tem conseguido até valorizações expressivas do seu imóvel. E isso é um ganho patrimonial para a sua família que talvez você não tenha. Onde 6 meses você ganha 20%. Imagina, vamos pegar o exemplo aqui, emprestei 100 mil, a casa vale 120 mil, né, pronta. Pô, em 6 meses, você ganhou 20%, né, de ganho real no patrimônio da sua família. Então, vale muito a pena construir. Vocês que têm aqui, eu sou um incentivador, é uma das maneiras que eu vejo mais inteligente hoje de você ter o seu imóvel. Não tenha medo, a gente está aqui para ajudar vocês a guiar no GPS. Eu sei que eu nasci em São Paulo, né? Morei em São Paulo muitos e muitos anos da minha vida, né? Mas quando eu vim para o interior, eu tinha pessoas que falavam assim, eu tenho medo de andar em São Paulo porque eu não conheço e tal. Pessoal, é normal ter medo, é normal ter dúvida, é normal ficar inseguro, mas se você seguir o passo a passo, não tem como dar errado. E aí você vai conseguir ter não só esse ganho, mas você vai ter um ganho indireto, que eu falo muito, que é o ganho da qualidade de vida. Hoje, nesse novo cenário, o que está acontecendo? Muitas pessoas vão começar a trabalhar em casa. Aqui mesmo, eu posso dar um testemunho aqui, a gente já vinha bastante digital, né, trabalhando bastante, porque tem engenheiro que fica em obra, enfim, tem arquiteto, tem tal, cada um num lugar, mas a gente decidiu muito realmente investir nisso e todo mundo está fazendo adaptação, né? Na minha casa lá foi mais fácil, porque meus filhos já casaram, já seguiram a vida e tal, e aí tinha um quarto de um lá,
e a gente transformou no escritório e está fazendo muita coisa de lá nesse momento de quarentena, e eu acho que isso vai se tornar uma coisa muito comum. Quem assiste aí Irmãos à Obra, aquele Ame ou Deixa, tá certo? Aqueles programas que tem lá, legais lá, tal. Você vê que muita gente fala assim, pô, eu trabalho em casa. Eu vejo muito no Canadá lá, né, no Ame ou Deixa, que as pessoas, a maioria lá trabalha em casa, né? Faz um frio danado lá, fica muita neve e tal, e eles desenvolvem muito trabalho em casa. Então eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar e esse é o momento, tá bom? Eu vou pedir para vocês que participaram, se tiver dúvida, manda as dúvidas aí nos comentários, né? A gente vai estar explicando cada um, tá bom? Muito obrigado, abraço, tchau!